Descubra a excelência em filmagem aérea com a MGM Digital. Na MGM Digital transformamos suas visões em realidade, com o nosso serviço de filmagem aérea de alta qualidade. Seja para eventos, projetos corporativos, produções cinematográficas ou imobiliárias, nossas soluções oferecem um nível inigualável de profissionalismo técnico e um custo-benefício que se destaca no mercado. Com ampla experiência técnica e utilizando a tecnologia mais avançada em drones para capturar imagens aéreas deslumbrantes, estamos preparados para enfrentar qualquer desafio, seja em ambientes urbanos densos ou paisagens naturais complexas. Na MGM Digital, acreditamos que qualidade não precisa significar um alto custo. Nossos serviços são projetados para oferecer um melhor retorno sobre o investimento, proporcionando imagens aéreas de qualidade cinematográfica a preços acessíveis. Trabalhamos de perto com os nossos clientes para entender suas necessidades específicas e oferecer pacotes personalizados que se ajustem ao seu orçamento, sem comprometer a qualidade. Equipamentos de última geração. Utilizamos drones de ponta equipados com câmeras de alta resolução para garantir a máxima qualidade de imagem. Ampla experiência em diversas indústrias, garantindo que o seu projeto esteja em mãos competentes. Consultoria detalhada para entender e atender às suas necessidades específicas, criando soluções sob medida. Priorizamos a segurança em todas as operações, cumprindo todas as regulamentações e diretrizes de voo. Transforme sua visão em uma realidade espetacular com a MGM Digital. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como nossos serviços de filmagem aérea podem elevar seu projeto a novos patamares. MGM Digital. Podcast MGM Digital Brasil. Gente, olha, hoje o podcast está recheado. E está recheado de coisa muito boa. Assunto, bate-papo muito legal. Sabe por quê? É um assunto para cuidar da gente, para cuidar da nossa saúde. Mas vamos lá, quem vai falar disso não sou eu, é quem entende do assunto. Eu tô precisando emagrecer um pouquinho, tô precisando ficar mais bonitinho. Ó, eu tô com o exército aqui. Vamos lá, tô com a Mônica Girardi, que é psicóloga, tô com a Raquel Alves, que é nutricionista, e tô com o Paulo Rodrigues, que é personal trainer. Eu não tô bem na fita? Presta atenção. Oi, meu nome é Mônica, eu sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, é a abordagem que eu atuo, e tem muitos artigos científicos mostrando a eficácia, né, dessa abordagem para vários transtornos, inclusive o que a gente vai mostrar aqui, explicar um pouquinho para vocês. Legal, agora vamos conhecer a Raquel. Meu nome, então, é Raquel Alves, sou aqui de Pindamonhangaba, sou nutricionista, pós-graduada em gastroenterologia e nutrigenômica, e eu escolhi essa área porque eu gosto muito de estudar a parte digestiva, de tratar o sistema digestivo, e no meu consultório, no meu dia a dia, eu uso muito a nutrição terapêutica, no intuito de usar da alimentação, de tudo que Deus colocou na natureza aí pra gente, para prevenir, remir e, por que não, né, até curar doenças. Legal. E o Paulo? Fala pra gente, Paulo. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou personal trainer há mais de 11 anos, com experiência aí e foco em emagrecimento, principalmente, pós-graduado em personal trainer e emagrecimento feminino. Então, estou aí para contribuir com vocês aí, trazendo um pouquinho do conhecimento na área. Gente, Legal, mas eles perfeito. estão trazendo aqui pra gente uma novidade que eu não conheço, mas a gente vai conhecer agora. Virada 360. E eu vou perguntar aqui para a nutricionista Raquel, como surgiu a ideia do Virada 360? Me fala um pouquinho também, o que é o Virada 360? Sim, o Virada 360 é um programa que inclui nós três profissionais, o nutricionista, psicólogo e o personal, né? E a ideia nasceu de uma inquietação pessoal minha, André. Nesse incômodo do atual cenário que estamos vivendo, né? Essa explosão de doenças crônicas, explosão de obesidade, explosão de farmácias, e a gente não pode achar natural isso, né? A Organização Mundial da Saúde, ela cunhou um termo, inclusive, que ficou conhecido como globesidade.
E os dados mostram que até 2050, que está logo aí, mais da metade do planeta estará obeso. E a gente sabe que a obesidade ela é só a ponta do iceberg, né? Por debaixo, por detrás, tem muitas condições, inclusive as doenças que mais matam hoje em dia, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, câncer, né? Esteatose hepática, muitas condições. E esse cenário, André, ele não vai ser revertido com uma picadinha de uma caneta famosa aí, milagrosa, né? Não será revertido com alguma dieta da moda. Ele não será revertido com uma cirurgia, como já não foi, né? Como a bariátrica, que reduz o estômago. E por isso que a gente decidiu lançar o Virada 360. A gente conhece inúmeras pessoas que já tentaram essas estratégias isoladas e não tiveram sucesso, não é mesmo? Sim. E o que elas fizeram de errado? O que faltou para essas pessoas? Não foi falta de força de vontade, como muitos pensam, né? Faltou suporte, o suporte emocional, faltou o conhecimento e entendimento de que o treino, o exercício físico, ele não é só uma busca por estética, é uma busca por mais saúde. Faltou o entendimento e o conhecimento de que nós precisamos nos alimentar para nutrir o nosso corpo, não para satisfazer um prazer momentâneo. E foi por isso que nutrição, psicologia e o personal, né, com a parte de treino, é fundamental para a gente conseguir reverter esse cenário, ajudar as pessoas que já tentaram de tudo e não evoluíram, entendeu? Entendi. Ô, Mônica, vamos falar com você um pouquinho agora. O que vocês viram nos atendimentos que vocês, assim, viram a necessidade de ter esse programa? Porque acontece, assim, eu antes da psicologia eu já observava muito comportamento humano, né? E a gente percebe que algumas pessoas, elas se alimentam pelas emoções, né? Então, o que acontece? Que é muito comum de acontecer. As pessoas que sofrem com ansiedade ou outros transtornos, elas tendem, algumas pessoas podem se cortar, algumas pessoas podem buscar recursos para tentar preencher a dor de alguma forma. E nesse caso, né, as pessoas, elas costumam recorrer à comida como um auxílio para tentar afogar as mágoas, as angústias. E a gente percebe, em determinados casos, que a pessoa não consegue ter a persistência para consegue emagrecer, mas não consegue permanecer na dieta. Pessoas que até sofrem, pessoas que podem até morrer pelo fato, né, do risco de vida e não conseguem, mesmo assim, né, a longo prazo, ter a virada de chave, assim, né? Eu tenho casos na família, né? Até a pessoa, ela quase faleceu por conta de problema no intestino e não consegue parar de comer aquela comida que ela gosta, né? Então a gente percebeu a necessidade desse programa, além de um cardápio assim qualificado, individualizado para a pessoa, entendeu por que ela não consegue mudar esse hábito, por que ela não consegue abandonar crenças antigas, por que ela se auto-sabota. Então, a minha parte nesse processo todo é auxiliar, entender qual que é o sofrimento, qual que é o gatilho, para poder a pessoa avançar, criar novos hábitos. Sim. E conseguir vencer, né? Que legal, gente. Olha, isso aí que interessante, né? A virada tá quase, falta só o nosso personal. Mas que interessante, porque realmente, né? A gente toma, às vezes, assim, partido. Vou parar de comer aquilo. Mas será que você pode parar de comer aquilo? Será que funciona assim, né? Sim. Que vitamina tá faltando? E aí, você tomou essa decisão. Falar é fácil, né? Fazer Sim. é complicado. Você fica com a cabeça, né? Você fica sem comer aquilo, tem gente que se irrita, né? De ficar sem comer. Ficar sem comer carne tanto tempo. A pessoa começa a ficar irritada. O doce, né? O açúcar, tira o açúcar, a pessoa vira uma fera. Mas no processo terapêutico, a gente vai identificando realmente, né? Porque às vezes a pessoa quer cortar tudo de uma vez e vamos com calma, vamos entender, né? É um processo, né? Tudo começa devagarinho. Legal. Ó, vamos lá, vamos falar agora com o nosso... Nós estamos deixando de lado o nosso personal, né? Não pode fazer isso, que ele também é super importante no processo aí. Aliás, acho que, nossa, eu estou precisando muito dele. Vamos começar um acompanhamento. Né? Porque você achou importante unir a nutrição, vocês acharam, né? A nutrição, a psicologia e o treino em um projeto. Bom, dentro da minha área, os 11 anos de experiência que eu tenho, eu pude notar esse padrão de comportamento com os meus clientes também. Então, a maioria começa super empolgado naquele projeto de emagrecer, de chegar no objetivo,
e passa ali 3 meses, 4, ele já não vai mais para academia, ele já deixa a dieta de lado. Então, eu pude perceber esse padrão de comportamento em um número elevadíssimo de clientes. E aí, como que a gente consegue corrigir isso? O cliente que tem um acompanhamento alimentar em conjunto, ele vai alcançar o objetivo dele de maneira mais rápida e eficiente, vai conseguir sustentar aquilo a longo prazo. Porém, existem pessoas que têm o acompanhamento alimentar, têm o acompanhamento de um personal, mas as emoções falam mais alto, como a Mônica disse, e a pessoa ela acaba se sabotando dentro desse projeto. Ela, por mais que ela saiba o que ela precisa comer, ela sabe que ela tem que ir para a academia, ela não consegue vencer aquilo. E aí, então, a gente percebeu que as 3 áreas juntos atuam como um pilar para o processo de emagrecimento, para que a pessoa consiga alcançar isso de maneira eficiente e a longo prazo. Então, por isso que a gente decidiu unir forças aí e trazer mais qualidade de vida, mais saúde e ajudar as pessoas a chegarem no objetivo e a longo prazo conseguirem sustentar isso, essa transformação. Por isso o nome, né, 360. Essa mudança que é global, né? É um todo para uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, uma mudança total na vida aí. Legal. Ô, Raquel, deixa eu te perguntar, por que tanta gente consegue emagrecer, mas não consegue manter depois esse peso, essa evolução que ela teve no emagrecimento? É aí que é o segredo, né? Eu sempre gosto de falar que emagrecer nem é tão difícil assim. O mais difícil realmente é sustentar o resultado a longo prazo, né? 20, 30 anos, porque é nisso que se encontra a saúde. Essa explosão, como eu falei, né, essa pandemia de obesidade e doenças crônicas, ela não tem a origem na genética, como muitos pensam. A ciência ela já provou que os nossos hábitos de vida eles são superiores à nossa genética, é o que a gente chama de epigenética. Então, se não é a genética, só pode ser o modo como estamos vivendo, né? O estilo de vida moderno, ocidental, cheio de comida ultraprocessada, industrializada. A gente pega o telefone, 2 toquinhos ali, o fast food já está na porta de casa. Nós somos sobrecarregados, né, por incentivos que nos levam, facilitam a obesidade, facilitam o sedentarismo. E mudar isso, romper com isso, que é o segredo, né? Que é o mistério e a dificuldade. Porque envolve, inclusive, a Mônica talvez concorde comigo, lutar contra o nosso próprio cérebro. Porque o nosso cérebro ele tende a querer poupar energia. Não gosta de sair da zona do conforto. Toda mudança gera um desconforto para o nosso cérebro também. Ele vai nos empurrar para a zona do conforto. E justamente aqui que entra o trabalho da equipe 360, né? Com suporte real, com estratégias reais para fazer esse paciente, essa pessoa que já tentou 1000 estratégias e não conseguiram perpetuar, né? Manter esse resultado a longo prazo. Aí entra o Virada. Legal. Olha, vamos aqui falar com a nossa amiga psicóloga aqui, então, que vai nos ajudar dando continuidade nessa mesma indagação, nesse mesmo assunto. Muitos pacientes, né, até, como tá, né, a gente consegue, faz dieta, emagrece, como ela disse, e manter. Como é que faz para sair desse efeito? Engorda, emagrece, sanfona, né? Sim, são vários fatores, né? O que acontece? Como eu já peguei várias dificuldades e são muito diferentes, né? Às vezes, para você, um tipo de dieta funcionaria melhor e um tipo de treino que você tenha mais prazer em fazer. Mas falando na psicologia, a gente começa a entender várias questões, né? Qual que era a pergunta mesmo? O efeito sanfona. Efeito sanfona. O efeito sanfona. Perdão. Vai da brasa. Os autossabotadores que a gente mesmo se autossabota, né? Às vezes a gente acha que porque a gente falhou um dia, tudo tá perdido. E falhou de manhã, já o resto do dia vai continuar falhando. Exatamente. Né? E aquela coisa assim, não, segunda-feira eu vou tentar de novo. Mãe. Então, assim, todo dia é o dia de tentar de novo. Hoje fugiu, mas eu vou ali anotar, porque se a gente fica muito no campo das ideias, a nossa mente, ela nos engana. Então, por exemplo, se eu sei, mais ou menos, vamos supor que a gente faz 4 alimentações por dia. A gente faz 28 durante a semana, né? E aí, se eu falhei 1 ou 2, na minha cabeça eu posso entender que tá tudo perdido. Nossa, saí 2 vezes da dieta, tá tudo perdido. E não, se você colocar lá que de 28, você foi bem em 26... você não está tudo perdido. Então, o que às vezes falta na cabeça do paciente? A clareza do que está acontecendo. Muito bom. Olha, eu fui num aniversário, também não faz sentido
você se privar tanto, porque isso também gera compulsão. Então, a gente vai trabalhar depois com o paciente um diário para anotar ali suas emoções, o que você conseguiu, o que você não conseguiu, para a gente tentar adequar ali dentro do plano que a gente vai criar para você. E você entender que tudo bem, olha, caí aqui um pouquinho do que eu estava previsto, mas eu posso voltar e tentar de novo, ver o que não funcionou. Por isso que é legal, porque é um programa, mas não é um programa igual para todo mundo, né? A gente vai oferecer esse cuidado e entender qual que é a dificuldade de cada um. E alguns se sabotam, alguns realmente têm dificuldade em falar não. Às vezes você está lá, você está na sua casa, vem aquela avó com o bolo que ela fez e você não quer falar não para sua avó. Você precisa aprender, ter mais controle. Então, tudo isso na terapia individualizada, a gente vai entender as nuances do processo de cada um. Legal. Paulo, o que tem no processo 360 que é diferente, que não tem nos métodos tradicionais? O diferencial do projeto 360, como a Mônica disse, é uma abordagem individualizada. Então, o cliente, muitas vezes, não adianta eu aplicar todo o meu conhecimento e fazer o melhor cenário de projeto. Eu vou aplicar um treino específico para você, e você vai ter que treinar 1 hora por dia, vai fazer cardio 30 minutos todo santo dia. A pessoa ela não vai conseguir aplicar aquilo. Então, a ideia do projeto 360 é analisar qual é a rotina, qual é a realidade daquele cliente, o que eu posso propor para ele. Com estratégia, sim, mas que seja aplicável à rotina. Esse é o ponto-chave para que o cliente consiga ter adesão, consiga ter a frequência, a continuidade naquele projeto e possa colher os resultados da atividade física. Que legal, gente do céu, se você não emagrecer e manter depois disso aqui, nós estamos na metade ainda do podcast, estamos com 1/3 do podcast. Assim, Raquel, vamos falar de nutrição. Raquel, quais são os erros mais comuns que atrapalham as pessoas, né, na saúde do emagrecimento? Bom, eu acredito que é acreditar em soluções rápidas. Aquela pessoa que está sempre buscando um atalho para solucionar os seus problemas. Conhece alguém assim? E isso não existe. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, milagre não cai do céu, porque até para conquistar um milagre a gente precisa pedir, clamar a Deus, crer que aquilo vai acontecer, não é verdade? Sim. Então, o processo de emagrecimento, ele precisa ajustar tudo aquilo que está errado. Quantas pessoas a gente não conhece que já fizeram até bariátrica e reganharam todo o peso? Sim. Tomaram a caneta famosa aí, emagrecedora, ou tentaram dieta da lua, da sopa, do signo, e não conseguiram manter. Porque é preciso ajustar, como eu falei, tudo que está errado. É preciso olhar essa pessoa e ir lá na raiz do problema. E como toda raiz, ela se expande, né? Ela ramifica. Então, são todos esses pontos que precisam ser ajustados. Olhar o paciente de forma integrativa, porque na nutrição eu consigo ajustar metabolismo, corrigir deficiências nutricionais, né? Como eu cuido da parte digestiva, cuido do intestino, melhora o perfil da microbiota. Mas se a mente não estiver fortalecida, se o corpo não estiver em movimento, não vai ser sustentado nenhum emagrecimento, nenhuma busca por saúde. E é muito legal isso, porque, na verdade, tem gente que, às vezes, psicologicamente está abalada e ela até fica assim, você fala, nossa, ela emagreceu demais. A pessoa pode até ter o efeito contrário. Sim. Emagrecer demais até comprometer a saúde. Nossa, ele era tão forte, perde tão bonito. Muita massa magra, né? Uma espécie de uma depressão, ela acaba emagrecendo, né? Ela não quer comer mais, mas que é perigosíssimo, né? Que é perigosíssimo. Como pode ser o contrário também, né? Exato. Ela pode, né, ficar... Se afundar e engordar. Engordar. Sim, vamos lá, falar com a Mônica. Ô, Mônica, como a mente e as emoções influenciam na dificuldade da mudança? De diversas formas, né? Na TCC, que é a abordagem que eu atuo, terapia cognitiva comportamental, mostra que os nossos pensamentos automáticos, eles podem nos afundar, né? Por exemplo, eu tenho uma crença que, eu nunca vou conseguir emagrecer. Eu nunca vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Se a pessoa ela tem esse pensamento automático, é muito mais fácil dela se sabotar. Então, na terapia, a gente consegue trabalhar essas questões, né? Não, mas você já tentou emagrecer antes? Por que você acha que você não consegue? Então, você vê que está ligado com a autoestima, os pilares da pessoa precisam ser fortalecidos para entender o que está acontecendo, para a gente poder dar o próximo passo, né?
fortalecer o paciente para conseguir dar o próximo passo. Às vezes a gente tem a ideia, assim, por exemplo, nossa, eu acho que a Raquel não gosta de mim. E, na verdade, às vezes ela brigou com o boy dela. E aí eu criei um pensamento automático que ela não gosta de mim, mas eu preciso abrir a minha cabeça, entender, não, ela pode estar num dia difícil, ela pode ter brigado com alguém, e não só assim, ela não gosta de mim. Na dieta, na vida fitness, nos pilares que a gente está trabalhando aqui, existem vários sabotadores. Mas a maioria que eu vejo assim, eu não consigo, eu faço 2 semanas, eu faço 3 semanas e não consigo ser constante. Mas a pessoa pensa assim também, que é uma coisa, uma mudança, uma virada de chave, que ela quer uma resposta imediata. Então, primeiro a gente precisa entender o quadro no geral de cada um individualizado, entender qual crença automática que a pessoa tem, se ela tem algum transtorno associado, né? Então, tudo isso atrapalha na vida da pessoa que tenta o emagrecimento de uma forma assim, só vou tirar o açúcar, só vou tirar as coisas que eu acho que fazem mal, e aí não consegue, porque não tratou o problema lá a fundo, entendeu? Não buscou ajuda com profissionais, né? Exatamente. O que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas buscando soluções rápidas. Hoje em dia, com a internet, por exemplo, a pessoa... já vi clientes que falaram assim, esse treino que eu tô fazendo aqui eu peguei no chat GPT. Ele acha que o chat Dieta vai é resolver. tudo no chat, Dieta né? no chat, com certeza. Até arrisco dizer até que psicólogo pelo chat também deve ter gente tentando aí. Todo dia eu recebo uma informação nesse sentido. E o chat GPT, ele é tão falho em algumas questões, eu vejo que a pessoa se autodiagnosticam, né? E ele é viciado, né? Então ele pode até trazer uma questão ali perigosa, e o né? ser humano é tão complexo, né? Não cabe num algoritmo. Jamais vai caber. É que nem vocês estão falando, né? Junta tudo, né? Essa necessidade, às vezes, psicológica, essa necessidade, às vezes, né? Que eu decido, né? A partir de hoje eu só vou comer no almoço arroz, feijão e ovo cozido e salada. Eu decidi que eu vou gera comer isso. deficiências nutricionais, vai, né? A pessoa tá pensando só no emagrecimento e vai adoecer, né? Ter alguma outra condição de saúde. É muito importante que, na verdade, né, a virada 360 realmente é uma virada. É você se aconselhar com profissionais que são vocês, né, de uma maneira consciente, que vocês vão, acredito que tem um processo, né, exames, conversas, né, essa coisa toda, que vai levar. Mas vou fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo personal. Não é mole fazer atividade física, viu? Dói. Dói. Como é que faz? Como é que manter isso, esse prazer para atividade física? Na realidade, eu acho que o ponto-chave é o indivíduo entender o que ele está fazendo. O processo que ele está passando. Por que no início ele sente muita dor? Porque é um processo natural do corpo. É um processo inflamatório. Como qualquer processo inflamatório, isso aí vai causar uma dor, um desconforto. Mas como a Raquel disse, como a Mônica disse, é necessário que você tenha ferramentas para passar por isso, superar esse momento difícil e, com o tempo, construir uma rotina. Isso passa a ser uma rotina depois. Aquele negócio dos 21 dias é verdade? É realmente. Passou os 21 dias. Então, vai ter momentos que você vai querer desistir, mesmo depois dos 21. Eu tô com mais de 10 anos treinando e tem vezes que eu falo assim, hoje eu não quero treinar não, mas eu vou pelo foco. Então, acho que a partir do momento que o indivíduo ele cria consciência do porquê ele está fazendo aquilo, passa a ser mais claro o foco dele, o desejo por alcançar aquilo. E se torna mais real, porque ele começa a ver resultados e o resultado traz uma constância. Porque, poxa, eu tô tendo resultado, tô emagrecendo, tô me sentindo melhor, tô olhando no espelho, tô me sentindo bem. Eu acompanho muito mulheres pós-parto. Então a mulher, ela perde a identidade. A Mônica pode dizer isso com mais clareza. Sim. Ela perde a identidade, ela olha no espelho e ela não se reconhece mais. Que é uma alteração hormonal, é uma alteração do físico. Então, a partir do momento que a pessoa ela começa a ver aquilo tudo mudando, e isso eu tenho um exemplo dentro de casa, minha esposa está passando por esse processo, é muito gratificante poder entender e saber que você está contribuindo com a mudança na vida daquela pessoa. Então, passa a ser natural depois. A minha esposa não falta um dia na academia mais. Sim. Ela quer ir todo dia. E se deixar, ela passa mais de 2 horas lá. Faz uma aula, depois faz outra. Tem a parte social também. Então, tudo isso é uma questão de persistir ali. Passar por esse momento difícil de início e depois colher os frutos.
Legal. E também isso também acontece até no processo de vocês duas também, né? Sim. Nutrição e psicóloga, né? Porque não é fácil ouvir psicóloga, não, viu? Não, toda semana ainda, ela né? dá umas batidas na gente lá. É uma coisa que eu queria falar, às vezes a pessoa ela não está pronta para o processo, né? Porque realmente mexer em questões que são da infância, questões atuais, elas trazem um pouco de desconforto, mas é necessário para que haja cura, né? Então, quando você deu exemplo de gestação, quando a gente está grávida, eu sei que a gente tenta fazer tudo direitinho, porque a gente tem o propósito maior, que é que você quer que seu filho seja saudável, né? Então, a pessoa que vai fazer parte desse projeto que a gente quer, é que ela esteja por inteiro nesse projeto, que ela queira mesmo, porque a gente está aqui, né, a Raquel, o Paulo e eu, a gente tem ferramentas para ajudar, mas a pessoa tem que ser mais interessada em se abrir, em falar aquilo que incomoda na alimentação, nos treinos, né? Buscar a força de vontade, né? Exatamente, porque não adianta a pessoa fazer parte do projeto e não estar integralmente. Então, é desconfortável falar daquilo que doeu. Por exemplo, eu vou dar para vocês ficarem entendendo melhor o que eu estou querendo dizer. Às vezes, o gatilho emocional traz lembranças difíceis para a pessoa, né? Ai, eu achava que eu era incapaz, meu pai e minha mãe falavam que eu era incapaz, eu usava comida como consolo. Falar disso vai trazer lembranças que realmente são difíceis de trazer à tona, mas para que a gente possa ressignificar tudo isso, é necessário, né, trazer à luz para que haja cura. E, com certeza, depois de superado tudo isso, vai ser muito mais fácil andar lado a lado, nutrição, psicologia e o treino. Legal, olha, gente, muita informação boa. Mas, assim, o mundo mudou, né? As pessoas estão mais flexíveis, né? Menos duras, menos difíceis, né? Acho que dá para trabalhar. Acho que elas não sabem como fazer, talvez, né? Eu vejo por mim mesmo, eu não sei como fazer, mas eu quero o resultado, né? Então, tá tendo pessoas como vocês, esses pilares, pode ajudar, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas os três responder separadamente, né? Como vocês veem essa organização Virada 360, né? Como é que ela pode nos ajudar? Como é que ela pode ajudar essa pessoa que procura? Vamos começar por você, Raquel. Como pode ajudar? Vocês juntaram os três. Sim. Por que juntar os três? Sim. Explica para nós. André, olha, mais de 50% dos casos que eu pego no consultório, eu confesso que eu não dou conta sozinha. E queima no meu coração como profissional da saúde essa vontade de querer transformar vidas. E a partir do momento que eu faço ali a minha parte, ajusto tudo que preciso na parte metabólica, nutricional do paciente, mas a mente está bloqueando, né? O sedentarismo, né, tá travando essa pessoa, eu não consigo ajudá-la também. Então, o Virada 360 é a união desses três pilares que são fundamentais para a pessoa conquistar o sucesso, seja na mais saúde, que é o principal, né? Eu sempre falo que o emagrecimento vai ser uma consequência dos exames dela estarem todos ok, dela ter saúde, disposição, energia durante o dia para fazer todas as tarefas, que não são poucas, são muitas que cada um aqui tem. E por isso que a gente criou o projeto, pensando nesse lado. Legal. Fala para nós, Paulo. Bom, a Virada 360 é um projeto como se fosse uma engrenagem, né? Para que o indivíduo ele chegue naquele objetivo, a gente precisa encaixar as três engrenagens para que tudo ocorra e possa fluir. A atividade física isoladamente ela não vai trazer resultado a longo prazo. A curto prazo, sim, ela pode até trazer, como eu disse anteriormente. A pessoa vai até a academia, ela emagrece ali no início, tem uma mudança no físico, mas ela vai chegar num platô e se ela não tiver uma abordagem, um suporte nutricional, ela não vai dar continuidade àquilo. E se ela não tiver um suporte emocional, ela não vai conseguir. Eu disse e repito, às vezes a pessoa ela sabe o que ela precisa fazer. Ela sabe que ela tem que treinar, ela sabe que ela tem que se alimentar, mas se ela não tiver um emocional bem trabalhado e um suporte legal, ela não vai conseguir levar aquilo a longo prazo. Então a Virada 360 vem trazer todas as ferramentas que você precisa para chegar no seu objetivo. Agora sou eu, gente, de falar. A psicologia, né, o processo terapêutico é muito incrível, assim. Existem diversas técnicas e eu percebo que... Você já reparou quando já aconteceu com você?
Vamos expor Vamos lá, aqui. vamos lá. Eu sou cobaia. Eu sou cobaia. Já reparou quando você vai comer uma coisa? Já aconteceu de você pensar assim, nossa, eu comi? Tipo assim, quando você se deu conta, você já tinha comido alguma coisa que estava na sua frente. Nossa, pudim Nem de leite. sentiu o sabor. Pudim de leite condensado. Pudim Não, de leite tem gente condensado. assim, acho que alguém pegou assim, né, da minha e tipo nem se deu conta. Então, na terapia a gente consegue até identificar isso, né? Tem pessoas que elas comem de forma impulsiva. Para ser diagnosticado com compulsão alimentar, existe um processo. Não é assim, nossa, exagerei na feijoada, sou compulsivo. É muito mais a fundo, né? O DSM-5, que fala sobre o que precisa ter para ter o transtorno, ele fala que são vários episódios durante um período. Então, não é todo mundo que tem esse diagnóstico. Mas a maioria das pessoas tem diversos episódios de impulsão, né? O meu marido mesmo falou assim que esses dias ele falou assim, nossa, comi 2 coxinhas pequenininhas de maneira impulsiva. Eu falei, mas como assim? Eu comi, assim, coloquei uma atrás da outra e nem me dei conta que eu tinha comido. E aí eu senti um gosto, assim, e aí eu falei, nossa, comi. Então, na psicologia a gente consegue fazer, tem uma palavra dificinho de falar que chama mindfulness, que a gente consegue, assim, atenção plena para aquele momento que a gente está vivendo. Então, se você quer comer... Gente, se você quer comer coxinha, se você quer comer brigadeiro, ao invés de você comer 10 brigadeiros, come 2, mas come devagar, saboreia. Porque às vezes a gente come e no contato que tem com o paladar, você nem sente o gosto, porque você já colocou para dentro. Então, a gente vai fazer um processo para você, assim, viver aquele momento, né? Já que você queria tanto desfrutar daquela refeição livre... Come com gosto, com prazer. Então, não precisa ser um processo difícil e chato. Você vai ter momentos que você vai poder ter a permissão, né, de você comer o que você quer, mas aproveita isso, já que a gente vai definir, né, a Raquel vai lá definir o plano alimentar. e a pessoa vai lá consumir e assim, saboreia, né? Não tem por que a necessidade da gente comer. Então, assim, a gente vai tratar sobre Hoje as pessoas comem autocontrole. com o celular na mão, né? Nem estão vendo o que está comendo. Exatamente. Rápido, não mastiga. Aí vem E os não só a problemas parte de digestivos, alimentação também, né? A pessoa tá indo assistir um filme, daí tá prestando atenção. Mulher é muito assim, Sim. né? Ai, tô com meu marido aqui no cinema, mas eu tenho que pensar o que vai ter de almoço, de janta. E a gente não consegue viver a vida de uma A gente maneira... está mais conectado com o celular do que conectado com nós mesmos. E no né? treino também. Exatamente. Isso adoece. No treino também. O que eu pego de Meu gente Deus, mexendo no é celular, verdade. meu Deus Treino do céu. fofo que fala? É treino fofo. Não, com Quando a pessoa fica no com os celular. meus clientes eu não deixo. Eu falo, dá Ah, o celular aqui, por favor, que vai ficar no Você bolso tá do certo. tio. Você faz isso? Faça. Olha pra você Pode ver. deixar no meu bolso a hora que terminar o treino. Não, mas eu tenho que trabalhar, cara. Agora é o seu momento. É o verdade. seu momento de treinar. Então, curta o momento, sofra aqui comigo, depois você volta pro É trabalho. uma horinha, né? É uma horinha, exatamente. E às vezes a pessoa não quer, mas depois que treina já vem aquela sensação, né? Exatamente. Tudo que libera ali depois Endorfina. que você faz, é tão bom. E a terapia também, gente, é tão maravilhosa que você tem ali o tempo para você falar sobre o que você quiser. A gente não precisa especificamente falar sobre só as questões alimentares. É o tempo de você falar que a vida está difícil e você quer se afundar no bolinho. E a gente vai entender que não adianta se afundar no bolinho. É muito importante entender o todo, né? A pessoa, o que ela sofre, o que ela gosta. Tem pessoas também que eu conheço que elas gostam de celebrar a vida comendo. A gente pode também entender, né? Tipo assim, ai, fui bem na prova, vamos no restaurante, vamos... não sei. E a gente pode entender também que o autoconhecimento, entender que a pessoa também pode celebrar de diversas formas. Então, eu acho... Pode ir no restaurante e fazer boas escolhas no restaurante, né? Que a maioria tem Exatamente. dificuldade. Permitir experimentar, né? Tem pessoas Sim. que têm essa dificuldade, Também, paladar infantil, mas verdade. assim, experimentou de um jeito que não gostou. Então, o diário que a gente vai entregar depois, assim, para os pacientes que fecharem o plano, a gente vai entender melhor, né, as questões, como que é a rotina da pessoa. Às vezes a pessoa não tem tempo para cozinhar. Então, só de esclarecer melhor, a pessoa já vai ter muito mais eficiência no processo, né? Legal, legal. E olha, pra você ver, como é interessante vocês estarem juntos, né? Porque você, puxa o outro. você vai segurar o meu emocional, para que eu possa sentir dor e controlar aquilo que eu gosto de comer, porque, né, Sim. e você vai administrar isso no paciente, seria esse o nome, na pessoa, né, que você quer que melhore. Vou fazer uma pergunta aqui para nossa nutricionista aqui. Qual a estratégia nutricional que pode ajudar essa virada de chave no metabolismo?
Nós temos várias estratégias, né? Dentro da nutrição, dentro do meu consultório, como eu falei no início, eu trabalho com a nutrição terapêutica. E o que isso significa? Que eu uso a alimentação a fim de reverter, prevenir, curar, né? Por que não curar condições de saúde? Isso é possível e eu falo que eu vivo isso na pele, não só como paciente, como profissional, mas como paciente também. E nós temos diversos protocolos low carb, de baixo carboidrato, dieta cetogênica, que é uma dieta terapêutica, protocolos de jejum, ciclagens de carboidrato, que vão funcionar de forma a dar um reset mesmo no corpo, sabe? Melhorando o metabolismo, melhorando deficiências nutricionais, melhorando o intestino, o funcionamento do intestino, a microbiota, melhorando os exames sanguíneos dessa pessoa, revertendo, eu vejo isso no meu dia a dia, revertendo o diabetes tipo 2, revertendo a resistência à insulina, pressão alta, gordura no fígado. Tudo isso é possível através de um plano alimentar baseado em comida de verdade, né? Esse paciente ele vai ter mais disposição, ele vai ter mais energia, a memória vai melhorar, a disposição. Então, e tudo não é caro, viu, André? É a partir daquilo que Deus colocou na natureza pra gente, comida de verdade. Tá informado, né? Sim. Precisa estar informado, precisa, né? Informação é tudo. Informação é tudo. E aí, no consultório eu ajusto o plano alimentar, não é copia e cola, não é chat GPT, cada um vai receber o seu plano de forma individualizada, adequando nos horários, na rotina daquela pessoa, que isso é fundamental também, né? Então, dá pra fazer muita coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, eu sou paciente da Raquel. É muito bom, assim, ela pegou, né, levei meus exames até para ela ver. Nunca imaginaria que 2 castanhas do Pará ajudariam no selênio. Sim, e no aí, controle da tireoide. E aí, só que se comer muitas, pode prejudicar. Mas 2 ali, então ela viu que no exame da tireoide estava um pouco alterado isso, não estava nada acima muito alterado. Mas eu falei, nossa, foi ali que eu descobri que isso poderia ser bom para mim. Eu não fazia ideia, né? Então é uma coisa muito individualizada mesmo. Você entender que algumas coisas que você coloca fazem tão sentido para você, né? Foi muito importante para mim. Eu refiz os exames e depois deu que estabilizou, né? Aquilo que estava ruim, por acrescentar 2 castanhas do Pará na minha dieta. A gente não faz ideia, André, não sei se você tem essa percepção, de que nós precisamos nutrir o nosso corpo. Sem nutrientes a gente não sobrevive, nós adoecemos. E é através da alimentação que a gente faz isso. Um alimento natural, como o café, por exemplo, ele não te deixa mais animado. Sim, estimula, né? Estimula. Se um alimento natural que Deus colocou, que o nosso corpo consegue receber aquilo e metabolizar, já traz efeito, imagina uma química criada pela indústria. Sim. Cheia de corante, adoçantes, Meu Deus, edulcorantes. Imagina o impacto que o nosso metabolismo sente, porque ele não consegue metabolizar aquilo. E é por isso que essa explosão de farmácias, gente, eu brinco, eu tenho medo de sair de casa quando voltar a minha casa se transformada numa farmácia. A gente não pode achar isso natural. É muita farmácia. Aqui na nossa cidade mesmo Pois tem duas. Tem esquina que tem 4. Nossa, E o nosso paladar altera quando a gente começa a mudar, Sim. né? Eu vi um testemunho de uma pessoa que fez o jejum, que ela falou que o limão estava até doce. Exato. Porque é isso mesmo. ele falou, não, colocaram açúcar nesse suco. Ele falou, não, tem só limão espremido. Porque tá tão acostumado, quando limpou o paladar, como mudou, né? E muito interessante saber que a comida ela tem esse potencial de mudar a forma como a gente vive a vida, né? Sim, Mais prevenir energia. doenças, né? O emagrecimento ele é uma consequência se o seu corpo estiver em equilíbrio. Como é que você faz para trabalhar essa coisa da ansiedade na pessoa, na compulsão? Tem uma Tem fórmula, diversas assim? técnicas. Conta um A terapia pouco, né? mesmo, o falar quando a pessoa ela consegue colocar o que está na mente para fora, verbalizar aquilo lá, isso já dá um alívio que você não faz ideia. Vou dar um exemplo bobo aqui para vocês. Quando a gente está contando dinheiro, assim, ó, faz de conta que eu tô com um bloquinho aqui de notas de R$1. Quando a gente vai fazer assim e conta só mentalmente, eu posso perder a conta. Mas quando eu tô falando assim, É verdade. 2, 3, não corre o risco. Então, quando a gente está com as questões só no campo das ideias, a gente não se dá conta de como pode ser confuso uma maneira de pensar. Quando eu estou na terapia e eu estou naquele momento que é só meu, e eu quero falar sobre o que está doendo, né? Onde está queimando aqui,
eu consigo ter clareza. E a ansiedade vai sendo sanada por conta do falar, de ser ouvido, de entender que assim eu posso ter a vida corrida, mas ali aquele momento eu posso falar sobre o que eu quiser. Então tem várias técnicas também de respiração que ajuda na ansiedade, o mindfulness que eu citei sobre você ter a consciência plena do que você está fazendo, se alimentando. E uma coisa que a Raquel não falou, mas o intestino, né? Como o intestino não Interligado com o funcionar, cérebro. faz mal para a pessoa, ela fica o dia inteiro assim, enfesada, né? E eu percebo, né, no consultório as pessoas falando assim, eu pergunto sobre sono, intestino, e a pessoa não se dá conta de como ela não ter o funcionamento bom do intestino Impacta nas emoções do dia a dia. impacta, é impressionante. Olha só que interessante. A falta de água, né? Falta de uma boa Também. alimentação, falta da atividade física e a E terapia. os processos emocionais também, né? Sim. Às vezes a pessoa tá passando com algum problema. Ah, pode ver, quando a gente viaja. A maioria das pessoas tende a prender o intestino, porque saiu daquele ambiente. Então, o emocional, uma briga com o marido, problemas financeiros, eles vão também ter impacto no nosso intestino. É, realmente. Olha, eu vou falar com o nosso personal aqui. Rapaz, vou falar pra você. Os meus filhos são crossfiteiros, sabia? São tudo bonitão. Nossa! Saradérrimo, tá? Fica lá, faz crossfit todo dia, musculação e tal. Aí eles E falam, o pai não vai por quê? Aí eles falam assim, pai, vamos pro crossfit. Eu viro pra eles e falo assim, o pai já tá com 54 anos, já Tá tá novo. velho. Eu não sei, se eu acho que se eu for nesse cross eu infarto lá na hora. A idade do Ricardo, hein? Ó. Como é que você faz, né? Como é que é o processo para adaptar nessa questão da idade, da realidade da pessoa, né? Como é que funciona isso aí? Primeiramente, a gente vai fazer uma anamnese, né? Entender qual que é a sua história com relação à atividade física. Já praticou algo, nunca praticou? Tem algum problema de saúde? Tem alguma restrição com relação ao movimento? Lesão articular? E aí, depois de tudo isso, a gente vai montar um plano personalizado para você. Por exemplo, eu dar a minha opinião profissional. Uma pessoa que nunca praticou nada, logo de cara ir pro CrossFit, eu acho arriscado. Eu indicaria um acompanhamento mais do lado de fortalecimento na musculação, uma base legal, para depois sim optar pelo cross. Não estou dizendo que você não possa fazer. Você deveria dizer para meus filhos escutarem. Não possa fazer, você pode. Porém, eu indicaria Acho que isso te confortou, é melhor mudar o discurso. eu indicaria um fortalecimento muscular primeiro, mas tem que treinar. Não Tem que pode, treinar. Porque a atividade física, ela não é somente questão de estética. Ela vai mudar a funcionalidade do seu corpo. Ela vai fortalecer aquilo que necessita ser fortalecido. A musculatura, a parte hormonal também. Então, através da atividade física, a gente vai ter a secreção de hormônios importantes para o funcionamento do cérebro. Importantes para uma pessoa que passa por depressão, por exemplo. Sim. Então, ela vai ajudar no tratamento e também na prevenção de doenças. A funcionalidade o corpo humano ele foi projetado para o movimento. A partir do momento que você deixa o corpo parado, no sedentarismo, você está morrendo aos poucos. Então, a atividade física é vida. Se você quer ter vida, você quer ter vitalidade, saúde, você precisa colocar o corpo em movimento. E aí, entender tudo isso para fazer um programa de treino personalizado para você, para que você possa dar o pontapé inicial, mas de maneira individualizada, levando em consideração essas questões aí que eu disse. Então eu posso fazer crossfit? Pode, mas com supervisão, né? Legal. Vou fazer uma pergunta para a Raquel e para a Mônica também, aqui interessante. Vocês têm algum assim, exemplo de paciente ou história que mostram que só resolver lá, eu vou comer um ovo, um arroz, um alface, um tomate e não como mais nada? Né? Vocês têm algum exemplo disso, assim, que isso não funciona? Com certeza. Gera até mais compulsão, né? Muita restrição gera muita compulsão. Então, o ideal é ir aos poucos, né? Às vezes, o senhor tem 54 anos. 54. Não fala senhor. Você tem 54 anos. Vamos fazer de conta que você como é a palavra que você utilizou mesmo? Sedentário. Vamos supor que você é sedentário. Então, você demorou 54 anos de vida para você querer mudar. Sim. Você precisa entender que não vai ser de uma hora para outra e que se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, sem um acompanhamento adequado, a chance de você se frustrar, porque primeiro, você não fazia nada.
Aí começou a atividade física, ficou doloridinho. Amanhã eu já não vou porque estou dolorido. Então, começar aos poucos, com calma, um processo, entender que você demorou 54 anos para ficar nesse shape. E agora a gente juntos vamos entender o como... não precisa ter pressa para chegar onde você quer chegar, né? Entender o que te frustrou, quais são os seus... o porquê que você se sabota, e aos poucos ali tendo clareza do que funciona, do que não funciona para você. Olha, Raquel, achei até o cardápio legal, mas queria mais opções de tal coisa. Quando eu tô com vontade de comer, o que eu posso substituir? Paulo, gostei do treino, tô vendo que tá dando resultado, mas o que mais me incomoda é... Eu queria fortalecer, sei lá, as pernas, né? Homem tem preguiça de treinar a perna. E na terapia, tentar entender como que a pessoa chegou no estado emocional que ela tá, o que aconteceu, a fundo, para que ela possa ter constância e a efetividade do processo. Exato. Então, dieta só não basta. Não, eu tenho alguns casos de consultório também, mas se todos me permitem aqui, eu posso me citar como exemplo. Porque desde a adolescência eu desenvolvi transtorno de imagem. Sempre olhei no espelho e me vi muito gorda. Aí com isso veio os transtornos alimentares. Tive bulimia, anorexia, seguidos de episódios de compulsão alimentar. Mais na frente eu vim desenvolver a síndrome do intestino irritável e a fibromialgia, que são duas condições crônicas que têm relação com centros emocionais. Eu já pertenci a esse time dos pacientes que a gente quer atingir, de pessoas que tentam de tudo, que faz todo tipo de dieta, toma remédio. Quantos remédios para emagrecer eu já não tentei também, porque eu não me aceitava. E as coisas só começaram a fazer sentido e mudar quando eu busquei, quando eu entendi que a minha mente também precisava ser tratada. E para isso eu precisei de muitas terapias com psicólogo, em certo momento até psiquiatra, tomando remédio, ajustando as minhas ideias, colocando a cabeça em ordem. A partir de então, quando eu tive esse autoconhecimento sobre tudo que eu estava vivendo e passando, que as coisas começaram a funcionar. Toda dieta que eu faço hoje, ela dá resultado. Antes não dava. Todo treino que eu fazia, às vezes eu comia e achava que ia lá na esteira queimar e funcionava, não funcionava. Então, enquanto a gente não trata todos esses pilares, como eu falei, não tem como nenhum emagrecimento, nenhuma busca por saúde ser sustentada. Olha que legal isso aí. Sabe o que é muito legal? Porque muita gente não faz isso. A maioria, né? Não faz. Por isso que a maioria gente pensou não que faz seria isso. adequado. As pessoas tomam atitude, né? Eu vou pra academia. Segunda-feira. E aí, ela esquece do psicológico, ela esquece, né, da nutrição. E não dá certo depois, né? Não dá certo. Não dá certo. E aí ela fala, eu vou para nutricionista. Esquece a atividade física, esquece essa parte psicológica, né? É muito louco. Quando é que você percebe que alinhou? Quando é que você percebe que os pilares se alinhou? Quando o paciente ele aceita que ele tem essa necessidade, né, para uma maior qualidade de vida, a gente vê que quando ele adere a esse propósito de vida, é muito mais fácil. Então, por mais que eu não tenha prazer em fazer atividade física, eu entendo que me faz bem e é bom para minha saúde. Imagina que eu tenho 37 anos, mas eu quero não só um corpo bonito, tá na minha melhor versão, eu quero qualidade de vida. Então, para eu ter qualidade de vida na minha velhice, eu preciso hoje tomar uma atitude. Eu não consigo consumir muitos alimentos saudáveis. Mas peraí, eu já tentei. Então, com um cardápio adequado, vai me dando ânimo, né? O que eu não comia, agora eu consigo. E as pequenas conquistas, né? Agora, imagina também um paciente que sofria com muita ansiedade, né? Porque a ansiedade, as pessoas acham que tem que ter zerada. Mas a ansiedade, um pouco da ansiedade, é importante para dar esse impulso para a vida. Então, um pouquinho de ansiedade é bom, né? Para que a gente mantenha o estado de alerta, mas quando ela é em excesso, é o que prejudica. Então, quando o paciente ele entende que está tudo bem, é normal, é inerente ao ser humano alguns sentimentos, algumas questões que acontecem, tudo fica mais leve. Mas quando ele fica angustiado e ele tem uma crença limitante, ele acaba indo para um lugar ali obscuro, é o que ele não consegue ter o sucesso do processo. Mas quando ele adere tudo isso, uma coisa vai andando em conjunto. Imagina que ele tinha um sofrimento que ele arrastava há 20 anos.
E ele conseguiu alívio para isso, como é importante. A saúde mental, ela é um pouco desvalorizada, né? Antigamente, as pessoas tinham até preconceito, achando que era só para louco. E hoje isso é muito desmistificado, né? As pessoas estão correndo mais atrás. Mas eu vejo muitas pessoas reclamando sobre ser constante na terapia. Mas imagina exatamente isso, você ter alívio daquilo que você arrastava há anos, né? Aquela ansiedade, depressão, pensamentos que te sabotam, e você... Curar traumas do passado, né? Traumas que do passado. refletem no presente. Com certeza. Imagina que lindo isso, né? De você ter a cura sobre uma dor que você arrastava há anos. E isso vai refletir na sua alegria, nos seus sintomas, assim, que são gostosos de sentir. Você vai te motivar a fazer uma alimentação mais saudável, a ir treinar. Exatamente. Muito uma coisa legal, está alinhada gente. com a outra. Muito legal. O Paulo, para quem que é importante, por que é indicado a virada 360? A virada 360 é indicado para você que quer mudar, mas não sabe como. Não sabe as ferramentas. Então a gente se uniu para trazer todas as ferramentas necessárias para você mudar de vida. Para alcançar o corpo que você deseja, para se sentir melhor emocionalmente, para ter uma saúde de qualidade. Legal. Olha, vocês deram uma aula aqui, meu Deus, olha. Eu vou ter que ir lá no 360. Oh. Vamos lá. Esse é o primeiro paciente. Primeiro paciente. Qual a mensagem principal que vocês, né, querem deixar para quem tentou de tudo e não conseguiu, para ter um resultado duradouro? O que eu posso deixar aqui é que o nosso corpo ele não está contra nós. O seu corpo não está contra você. Ele só precisa ser compreendido, cuidado, guiado, e nós estamos aqui para isso, para te ajudar nesse processo. Exatamente, tem nosso comprometimento, né? Uma equipe fera. Nossa, eu estou super feliz e satisfeita, né? Por essa equipe, e eu tenho certeza que a gente tem muitas ferramentas para ajudar as necessidades que surgirão aqui, porque eu creio que esse projeto veio e virão próximos, que a gente está super feliz por... Ah, que legal, é isso mesmo. Super feliz por trabalhar e cuidar das pessoas, é isso aí. Acho que as pessoas, né, o mundo ele mudou e está mudando todo dia, e a gente está vendo tudo que está acontecendo. E valores, né? As pessoas passaram a valorizar coisas físicas, né? Aquele carro, aquele apartamento, aquela bolsa, aquele videogame, e esqueceram do principal, que é ela, né? Sim. Que é o principal elemento físico que existe, é o seu corpo. Seu corpo é a sua casa, né? Exatamente. Seu corpo é a sua casa. E a gente se preocupa, né, eu sempre digo, a pessoa fala assim, o cara nunca troca de carro, ele só troca de bicicleta. Graças a Deus, né? Tem uma bicicleta super cheia, ele anda de bicicleta todo dia, 4 horas da manhã, e anda de bicicleta. Né? E às vezes aquela pessoa, então, não que ela não deva ter um carro legal, não que ela não deva ter um apartamento legal, mas se ela tiver que fazer uma escolha é ela, né? O corpo dela, né? É não trocar, né, a ordem ali das coisas, né? Não trocar a ordem das coisas. Eu vejo muita gente que corre atrás do material e não tem saúde suficiente para aproveitar aquilo, né? Exatamente. Para usufruir daquilo ali. Exatamente. Né? Ó, a gente está aqui, tem muita gente que está ouvindo a gente, ouvindo essas mensagens, né? Vão ver os cortes também, que é muito legal, né? Como é que a pessoa que se identificou ouvindo tudo isso, qual é o próximo passo? O que ela tem que fazer? Vamos lá, agora chegou a hora de nos avisar onde vocês estão. Sim, bom, para você que ouviu a gente até aqui, ficou até o final e se identificou, o próximo passo é não tentar de novo sozinho, né? Porque já tentou 1000 coisas aí e não deu certo, então não tente sozinho. O lançamento do Virada 360 foi feito justamente para você que já tentou de tudo e não conseguiu. Em breve a gente vai abrir as primeiras vagas, tem alguns detalhes ainda a serem ajustados, né? Mas é uma oportunidade de ouro de ter 3 profissionais super capacitados, e já adianto que é por um precinho mega especial, então já acompanha aí as nossas redes sociais para ficar por dentro do lançamento e participar e dessa virada, né? Virada 360. Que legal. Isso não tem preço, né? Apesar que, lógico, todo mundo tem seu controle financeiro, mas se tiver que priorizar alguma coisa nesse momento na sua vida,
É você, né? É a sua saúde. Eu tenho várias pessoas que acham caro, mas assim, vocês vão ver, tá super especial, gente, que a gente tá oferecendo muito. para É vocês. lançamento. Lançamento, a É primeira muito vez. bom, vocês vão gostar. Mas a pessoa tem que entender que ela tem que estar priorizando, né? Sim. Por exemplo, às vezes a gente se permite vários lanches, várias coisas que a gente gasta um dinheiro ali, mas eu já vi vários pacientes que davam dinheiro suadinho ali, valorizaram a sessão. Então a pessoa tem que estar Com certeza. entendendo que é para cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua nutrição. Então vai valer super a pena. Porque isso é investimento, né? Isso é investimento, É isso um não é investimento. gasto, né? E outra coisa, o que é legal nesse Se processo? não gastar com a gente, vai depois gastar na farmácia. Fica a Isso- dica. É isso que eu ia falar, porque depois fica muito mais caro, né? Fica muito mais caro. Você tem um processo. Eu tenho um amigo que sempre fala: eu tô indo no meu plano médico, vou pagar o plano médico. Eu falo: qual que é? Academia. É muito bom. Exatamente. Academia é o plano de saúde dele, né? O plano de saúde Mas a dele é gente tem que academia. priorizar, cuidar da gente, né? A gente tem que se esforçar e se dedicar, porque é um momento nosso, né? Que a gente tá fazendo alguma... Às vezes a gente cuida de tanta gente, né? Eu sou mãe de 3. Cuido de 3, mais o marido, que é o filho da minha sogra também. Mas a gente cuida com amor de todo mundo e o nosso momento, e a gente, né? Pra gente cuidar, a gente também tem que estar com a saúde ok. É Legal. verdade. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Ó, quero que vocês venham agradeço. mais vezes. Opa! Pra gente falar, né? Do processo, Sim. com mais detalhes. Vamos né? deixar a rede social, que é o Instagram. Isso, deixa pra gente, Tem um site também. Arroba Projeto. programa underline virada 360. O site também é programa virada360.com.br. O meu arroba pessoal lá do meu perfil de nutricionista é Nutri Raquel Alves. A Mônica. O meu é @Clube da Psicologia. Eu Tá? arro- Daí tá lá Mônica Girardi. Dentro do Instagram aparece Mônica Girardi, estou lá. Eu @Paulo Personal Fit. Isso aí. Gente do céu, ó, só não vai quem não quer. Porque a coisa tá bem esclarecida aqui, né, gente? Monstro Você gostou sagrado. da ideia, André? Não, eu quero, eu vou. Você vai? Eu vou, lógico que vou. Quem sabe no próximo podcast ele seja que é Não, testemunha, vai que ser é o camisa. bracinho, o musculinho Vai aqui. ser Tá... Mas olha, realmente, assim, vai ser um apoio fundamental para quem estiver interessado, assim, vai ser muito bom. Que legal, gente, muito obrigado. Muito obrigado por Nós vocês que virem aqui agradecemos a trazer oportunidade. esse projeto, né? E também a cidade agradece, né? Pessoas que estão pensando, né, no mundo melhor, numa cidade melhor, uma melhor saúde para o munícipe, Sim, né? E com não certeza. só daqui de Pindamonhangaba, mas de todo o Vale do porque o Paraíba, todo o projeto, estado. inclusive, não é só no presencial, né? Hoje nós temos essa liberdade Online de também. trabalhar no online. E tem que de atender aproveitar. como nutricionista no online. O personal também ele vai bolar ali a consultoria online, a terapia também. Então, para quem estiver em todo o Brasil ouvindo, né? Que esse nome de Jesus vai longe. Vai longe, vai longe. Então, para todo mundo. Gente, muito obrigado. Podcast MGM Digital Brasil. Hoje com esses convidados maravilhosos aqui que estiveram com a gente. E olha, eles vão voltar, tá bom? Olha, entre em contato, aproveite, porque eu vou. Um beijo para todos. Ó, podcast MGM Digital Brasil. Acompanhe, compartilhe. Até a próxima. Até, gente. gente. Tchau, tchau. Valeu. Descubra a excelência em filmagem aérea com a MGM Digital. Na MGM Digital transformamos suas visões em realidade, com o nosso serviço de filmagem aérea de alta qualidade. Seja para eventos, projetos corporativos, produções cinematográficas ou imobiliárias, nossas soluções oferecem um nível inigualável de profissionalismo técnico e um custo-benefício que se destaca no mercado. Com ampla experiência técnica e utilizando a tecnologia mais avançada em drones,
para capturar imagens aéreas deslumbrantes, estamos preparados para enfrentar qualquer desafio, seja em ambientes urbanos densos ou paisagens naturais complexas. Na MGM Digital, acreditamos que qualidade não precisa significar um alto custo. Nossos serviços são projetados para oferecer um melhor retorno sobre o investimento, proporcionando imagens aéreas de qualidade cinematográfica a preços acessíveis. Trabalhamos de perto com os nossos clientes para entender suas necessidades específicas e oferecer pacotes personalizados que se ajustem ao seu orçamento, sem comprometer a qualidade. Equipamentos de última geração. Utilizamos drones de ponta equipados com câmeras de alta resolução para garantir a máxima qualidade de imagem. Ampla experiência em diversas indústrias, garantindo que o seu projeto esteja em mãos competentes. Consultoria detalhada para entender e atender às suas necessidades específicas, criando soluções sob medida. Priorizamos a segurança em todas as operações, cumprindo todas as regulamentações e diretrizes de voo. Transforme sua visão em uma realidade espetacular com a MGM Digital. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como nossos serviços de filmagem aérea podem elevar seu projeto a novos patamares. MGM Digital.